Como é que se coloca um preço na natureza? Parece uma pergunta quase impossível, né? Mas hoje a gente vai mergulhar em como economistas e especialistas tentam de fato responder a essa questão. Pois é, a gente não vê uma etiqueta de preço numa paisagem bonita ou na biodiversidade de uma mata. Só que, quando esses recursos são danificados, os custos se tornam muito, mas muito reais, seja em gastos com saúde ou em perdas na agricultura. Então, a grande questão é: como é que a gente calcula esse valor? Para a gente entender essa história, vamos seguir um roteiro. Primeiro, a gente vai olhar para o problema central. Depois, vamos definir uns termos que são essenciais para essa conversa. Aí sim, a gente mergulha no processo de avaliação, vê como os custos aparecem no mundo real, explora os métodos de cálculo e, por fim, discute por que tudo isso é tão crucial. Ok, vamos começar. Para início de conversa, vamos entender qual é o dilema fundamental por trás dessa ideia de precificar o planeta. E aqui está o X da questão. A poluição, o desmatamento, tudo isso gera prejuízos econômicos diretos, que a gente sente no bolso. O grande desafio é que muitos dos serviços que a natureza nos oferece, como por exemplo, o ar puro que uma floresta produz, não tem um preço ali na prateleira do mercado. E aí, como é que a gente calcula o valor disso? Para responder essa pergunta de um jeito que faça sentido, a gente precisa primeiro ter uma linguagem em comum. Então, vamos definir alguns dos termos mais importantes nesse debate. O ponto de partida é o seguinte: para a economia, a palavra valor está muito ligada à utilidade. Geralmente, esse valor é medido pelo mercado, ou seja, pelo preço que alguém está disposto a pagar por alguma coisa. Simples assim. A avaliação ambiental, então, é exatamente isso, uma tentativa de aplicar essa lógica de mercado, a lógica de oferta, demanda, preços, a um dano ambiental. É, na prática, traduzir um prejuízo ecológico para a linguagem da economia. E tudo isso se apoia num princípio fundamental. A ideia aqui não é só compensar o dano depois que ele já aconteceu. O princípio do poluidor-pagador vai além. Ele inclui os custos de prevenir a poluição, de reparar o que foi estragado e de reprimir novas fontes de dano. É um conceito bem mais amplo. Agora que a gente já tem os conceitos básicos, vamos ver como os especialistas transformam essa ideia toda em prática. Existe um processo bem estruturado para fazer essa avaliação acontecer. Esse processo, basicamente, segue 3 etapas bem claras. Primeira, medir o tamanho do estrago. Qual foi a extensão e a gravidade do dano? Segunda, buscar soluções técnicas para reverter ou pelo menos diminuir o problema. E, finalmente, a terceira etapa, calcular o valor econômico, tanto do dano em si quanto dos custos da solução. E vale lembrar que esse processo não é só uma ideia teórica, não. Aqui no Brasil, ele tem um amparo legal muito forte, que vai desde a Constituição até a Lei de Crimes Ambientais. Isso dá força e validade para tudo isso. Certo. Agora vamos deixar esses custos um pouco menos abstratos e mais tangíveis. Como é que esses danos realmente aparecem no mundo real? Para fazer essa conta, os peritos usam uma espécie de caixa de ferramentas. São tabelas de indicadores, como essa que a gente está vendo, que ajudam a traduzir um dano ambiental específico em números concretos que podem ser calculados. Vamos focar num exemplo bem claro: a poluição do ar. Quais são os custos que a gente consegue medir? Pensa só. A poluição do ar leva a mais doenças, o que significa mais gastos com hospitais e remédios. Ela também corrói materiais, o que gera custos de manutenção em prédios e monumentos. E pode até diminuir a produtividade de lavouras. Tudo isso tem um preço bem real. E esse mesmo padrão se repete para outros tipos de poluição. Vamos pegar, por exemplo, a contaminação da água. Quais são os custos envolvidos aqui? Aqui, os custos são igualmente diretos. Uma água poluída é mais cara de tratar para se tornar potável. A indústria da pesca, por exemplo, perde muita receita com a diminuição dos peixes. E, claro, áreas turísticas que dependem de rios e praias limpas sofrem um impacto econômico gigantesco. Ok, já vimos o que e o porquê. Agora vamos ver o como. Quais são, afinal, os métodos usados para chegar ao número final? Basicamente, os métodos se dividem em 2 grandes categorias: as abordagens que a gente chama de objetivas e as subjetivas. Vamos ver qual é a diferença entre elas. A diferença, na verdade, é bem simples. Os métodos objetivos usam dados mais técnicos. Por exemplo, eles relacionam o nível de poluição do ar com o aumento de doenças na população.
Já os métodos subjetivos, eles analisam o comportamento das pessoas. Um exemplo clássico é o de preços hedônicos, que basicamente olha o quanto a mais as pessoas estão dispostas a pagar por um imóvel num bairro menos poluído. Outro, de custo de viagem, calcula o valor de um parque somando tudo que as pessoas gastam para chegar até lá. A lógica é que o que a gente gasta para visitar um lugar acaba revelando o valor que a gente dá para ele. E, finalmente, a gente chega na pergunta mais importante. Depois de todo esse processo técnico, por que isso realmente importa no fim do dia? Importa, porque transformar um dano ambiental em um valor econômico é uma ferramenta muito poderosa. Isso permite que governos criem políticas públicas mais eficazes, que as empresas sejam responsabilizadas pelos seus atos e que a gente caminhe em direção a uma maior justiça ambiental, garantindo que quem polui, de fato, pague a conta. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Nesse esforço todo para colocar um preço em tudo, do ar que a gente respira à água que a gente bebe, talvez a maior lição seja justamente reconhecer aquilo que, lá no fundo, a gente já sabe que é simplesmente impagável.